Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito da física que é simplesmente fascinante: o equilíbrio eletrostático. Parece complicado, mas vamos ver como ele explica a criação de verdadeiros escudos de proteção invisíveis, que funcionam até mesmo dentro de um carro no meio de uma tempestade. E antes de entrar na teoria, vamos começar com essa pergunta, que é um verdadeiro enigma do mundo real. Muita gente aposta que são os pneus de borracha que nos protegem dos raios, né? Mas a razão de verdade é muito mais inteligente e tem tudo a ver com a física dos condutores. Para a gente desvendar esse mistério, nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender os princípios básicos. Depois, aplicar isso num problema prático. Daí, a gente descobre uma aplicação incrível e no final a gente volta para responder a pergunta do carro. Vamos lá? Ok, então vamos ao que interessa. Tudo começa quando a gente entende como os materiais condutores, tipo os metais, se comportam quando as cargas elétricas dentro deles finalmente param de se mover. E aqui está o conceito-chave: equilíbrio eletrostático. Pode pensar nisso como um estado de calma elétrica. É o momento em que todas as cargas livres dentro do metal já se ajeitaram, já foram para os seus lugares e agora estão paradas. Não existe mais corrente elétrica fluindo lá dentro. E para que um condutor atinja esse estado de calma, ele precisa obedecer a 3 regras de ouro. Primeira, o campo elétrico dentro do condutor tem que ser zero. Simples assim. Se não fosse, as cargas estariam se mexendo e aí não seria equilíbrio. Segunda, qualquer carga extra que a gente coloque no condutor vai direto para a superfície de fora. Ela não fica passeando lá dentro. E terceira, o campo elétrico que sai dessa superfície é sempre perpendicular a ela. Essas 3 regras são a base de tudo que a gente vai ver a partir de agora. Agora, com essas regras em mente, que tal colocar o conhecimento à prova? Vamos encarar um desafio bem prático, um quebra-cabeça clássico da física. Imagina o cenário. Temos uma esfera de metal que é oca por dentro. Lá no meio dessa cavidade, a gente coloca uma carga positiva de mais 100 nanocoulombs. Depois, com o bastão, a gente encosta do lado de fora da esfera e deposita ali uma carga negativa de menos 50 nanocoulombs. A grande pergunta é, depois de toda essa movimentação, como é que as cargas vão se distribuir? Qual vai ser o valor da carga na parede de dentro, a que fica virada para a cavidade? E qual vai ser a carga total lá na superfície de fora? Vamos resolver isso juntos, passo a passo. O segredo aqui é só aplicar as regras que a gente acabou de aprender com lógica. E um detalhe, essas regras são, na verdade, uma consequência de um princípio ainda mais profundo da física, a famosa lei de Gauss. Ok, vamos seguir o raciocínio. Aquela carga positiva de mais 100 lá dentro começa a atrair os elétrons livres do metal. E eles vão para onde? Para a superfície mais próxima, claro, a parede interna. Agora lembrem da regra 1. O campo elétrico dentro do metal tem que ser zero. A única forma disso acontecer é se a carga na parede interna anular completamente o campo da carga que está no centro. Para isso, ela tem que ser de menos 100 nanocoulombs. Como o metal era neutro, se menos 100 foram para dentro, um excesso de mais 100 é empurrado para a superfície de fora. E para fechar a conta, a gente adicionou menos 50 nanocoulombs do lado de fora. Agora é só somar. Então, o ponto principal é este. A carga na parede interna é de exatamente menos 100 nanocoulombs. É o valor certinho para blindar o resto do condutor da carga que está lá dentro. E na superfície externa? Bom, a gente soma os mais 100 que foram repelidos para lá com os menos 50 que foram adicionados. O resultado final é uma carga líquida de mais 50 nanocoulombs. Desafio resolvido. Essa habilidade de uma casca condutora de se rearranjar para zerar os campos elétricos por dentro é a base de uma das aplicações mais importantes da eletrostática. Vamos ver como isso vira literalmente um escudo. O nome técnico é blindagem eletrostática, mas todo mundo conhece pelo nome mais famoso, gaiola de Faraday. A ideia é basicamente usar uma caixa ou até mesmo uma malha de metal para criar uma zona completamente livre de campos elétricos externos. E essa imagem aqui ilustra a mágica perfeitamente. Numa região aberta, sem proteção, um campo elétrico externo passa direto. Mas, se a gente cerca essa região com um condutor, as cargas livres do metal se movem na mesma hora, criando um campo elétrico interno oposto que cancela perfeitamente o campo de fora. O resultado líquido dentro da gaiola, zero. É um verdadeiro santuário elétrico. Certo. Agora que a gente já entendeu a teoria por trás da esfera e da gaiola de Faraday,
Vamos conectar tudo isso e voltar para nossa pergunta lá do início. Então, por que o carro é seguro numa tempestade de raios? Porque a carroceria de metal dele é, na essência, uma gaiola de Faraday sobre rodas. O segredo não são os pneus, é a casca de metal. É incrível como as regras que a gente viu se aplicam direitinho aqui. A carroceria é o nosso condutor. Quando um raio atinge o carro, aquela carga elétrica imensa se espalha toda pela superfície externa, seguindo a regra 2. Como a carga está toda do lado de fora, o campo elétrico lá dentro continua nulo, como manda a regra 1. A corrente passa pela pele de metal do carro, por fora de todo mundo e vai direto para o chão, mantendo quem está dentro totalmente seguro. Isso tudo nos leva a uma última reflexão. Essa blindagem eletrostática está em muito mais lugares do que a gente imagina. Desde o cabo da TV até a porta do forno de micro-ondas. Onde mais será que esses escudos invisíveis da física estão trabalhando para nos proteger ou para fazer a nossa tecnologia funcionar? A resposta, na verdade, está por toda parte.